Amados irmãos, vamos à meditação da palavra do Senhor para essa noite, pedindo a Deus que nos dê a sua graça. A palavra do Senhor lida nessa noite no texto do profeta Isaías, um texto muito conhecido por toda a igreja, ou por aqueles que têm o hábito da leitura. E nessa noite, quem não leu a Bíblia essa semana, ou quem não leu a Bíblia hoje, teve a oportunidade de ler vários versos. Foi uma leitura um tanto extensa, que nem sempre é feita. E é um texto que Deus tem feito saltar ao meu coração já há alguns dias. E pensando um pouco nesse texto, é um texto que inicialmente, irmãos, eu considero como um dos textos mais fortes da Bíblia, pelo modo ou pela linguagem do profeta Isaías, ou a linguagem de Deus para com o profeta Isaías, no início deste livro. Quando nós pensamos no livro do profeta Isaías, ele é aquele que dá início na divisão da Bíblia. Nós temos na divisão da Bíblia e conhecemos a divisão da Bíblia como a parte que está relacionada aos livros proféticos. E estes livros que dão início no livro de Isaías, ele é interessante que, diferentemente de grandes profetas, e muitos aqui sabem que não são considerados grandes no quesito de serem melhores, mas apenas pelo conteúdo que eles escreveram, são chamados profetas maiores. E os profetas maiores que se inicia aqui com o profeta Isaías, vai para o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel. A palavra do Senhor nos diz que esses profetas, inicialmente, eles escrevem, ou os livros que trazem o seu nome, tem-se início o modo que Deus os chama. Só que o livro do profeta Isaías, nós vamos perceber essa diferença, porque nós vamos descobrir Deus falando com o profeta Isaías, ou chamando o profeta Isaías, no capítulo 6. Todavia, o capítulo de número 1 do livro do profeta Isaías, o nome Isaías, ele é definido, ou traz o significado do Deus eterno é salvação, ou também significa salvação de Jeová, tendo em consideração que o profeta Isaías é considerado o profeta messiânico, aquele que mais escreveu sobre a pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E a palavra do Senhor nos diz que ele inicia esse texto, o capítulo 1, versículo 1, falando a respeito da visão de Isaías, filho de Amós. Esse Amós aqui não é o profeta Amós que nós temos na Bíblia Sagrada. E a palavra do Senhor nos diz em que período Isaías estava escrevendo as revelações de Deus para o povo de Israel. E é interessante a palavra do Senhor nos dizer, no versículo de número 2, que diz: ouve, ó céus, ouvi, ó céus, e prestai ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Ou seja, Deus sempre teve o cuidado de falar para um povo. Deus sempre teve cuidado de falar para alguém. Ou seja, eu costumo sempre dizer que a nossa vida, ela deve ser guiada pela fala de Deus, pela voz de Deus, pela vontade de Deus. E quem está atento à voz de Deus, normalmente vai ter a sua vida guiada, orientada pela vontade de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, é isso que eu acho forte desse texto, é que a palavra do Senhor nos diz: ouvi, ó céus, e prestai ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. E a fala de Deus, irmãos, é uma fala muito forte, a partir do versículo de número 3. É uma fala tão forte que, se fosse utilizada nos dias atuais, alguém, já que tudo hoje em dia é processo, é danos morais, é seus direitos, é meus direitos, alguém vai se sentir ofendido, alguém vai se sentir ofendida. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele trata com o povo de Israel uma fala um tanto forte. Fala essa que vai se repetir lá em João, no João Batista, quando a palavra do Senhor nos diz que ele se dirigia ao povo e dizia: ó, raça de víboras. Ou seja, um modo forte de chamar o povo, de se dirigir a um povo. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele falando, ele disse: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Ou seja, Deus teve o cuidado, irmãos. Aqui a gente se lembra de Gênesis capítulo 12,
Quando a palavra do Senhor nos diz que Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu quero um povo exclusivo para mim. Ou seja, Deus sempre teve o prazer de ter um povo, de ter alguém que pudesse dizer: eu tenho um Deus exclusivo, eu tenho um Deus especial, eu tenho um Deus todo-poderoso que posso chamar de Deus e Ele pode me chamar de filho. A palavra do Senhor nos diz que Deus, dizendo isso, eu criei filhos. Ou seja, eu tive o prazer de selecionar um povo para mim. Não que Deus faça seleção de pessoas, não. Aqui é na finalidade da adoração, de Deus ser cultuado. Mas a palavra do Senhor nos diz que a partir de então, o versículo de número 3 vai trazer uma palavra muito forte. Porque a palavra do Senhor nos diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, que palavra dura, irmãos. Porque a palavra do Senhor nos diz no versículo anterior que Deus disse: eu criei, eu chamei um povo e disse: vocês serão meus filhos. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele faz uma comparação no sentido de reconhecimento. Ou seja, um animal sem raciocínio, sem entendimento, sem compreensão como nós humanos. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus agora vai trazer essa palavra forte, é uma palavra dura. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Deus fala: o boi conhece o seu possuidor, um animal. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz que o boi conhece o seu possuidor. E o jumento, um animal que aqui nós, na nossa cultura, temos como sinônimo de ignorância. Sinônimo de, eu vou usar uma expressão chula, que é compreensível entre nós, sinônimo de burrice. Ou seja, um animal que serve apenas para carregar carga. E a palavra do Senhor está colocando o povo de Israel numa condição superior a estes animais. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele criou filhos, mas eles prevaricaram, eles abandonaram, eles negaram a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer justamente isso: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas aí vem Deus, nessa palavra que é forte, nessa palavra que é dura, e diz: mas Israel não tem conhecimento. Ou seja, o meu povo não entende. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu criei, eu separei alguém para mim. Eu separei um povo para mim, eu separei uma nação para mim. E o interessante, irmãos, que essa nação que Deus chamou, esse povo que Deus chamou, Deus que estava querendo dar o melhor da terra. A palavra do Senhor nos disse que quando Deus está tirando o povo de Israel do Egito, Deus está levando o povo a uma condição de viver numa terra que mana leite e mel, de não ter do que reclamar. Mas a natureza do homem, irmãos, que é perversa desde a sua meninice, se afastou da presença de Deus. E o povo de Israel aqui vive essa realidade espiritual, quando a palavra do Senhor nos diz: o boi conhece o seu possuidor, um animal irracional, mas ele entende a voz. Quantas vezes você já pôde ver que aqueles que têm essa experiência com animal dessa espécie, ou aqueles que têm experiência com outro tipo de animal, só em um animal sentir o seu cheiro, só o animal ouvir a sua voz, ele já fica todo alegre, ele já fica todo satisfeito. Mas a palavra do Senhor nos diz que o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Eu lembro que no interior que eu morava, tinha um rapaz, um senhor, que ele tinha gados, ele criava animais e cavalos de raça, e ele se orgulhava, que às vezes ele ia para o extremo da cidade, um cavalo muito bonito, e ele soltava o cavalo, e o cavalo voltava para casa sozinho, andando pelas ruas da cidade. Um cavalo muito bonito, eu tenho a imagem daquele cavalo na minha mente. E eu achava interessante que ninguém pensasse em deter o caminhar daquele animal, porque ele ia chegar em casa. A palavra do Senhor nos diz: mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, o animal estava numa condição de entendimento superior ao povo de Israel. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus, trazendo essa palavra, uma palavra dura, Ele diz: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade,
da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Ou seja, o povo de Israel está abandonando, está querendo voltar à velha vida, à velha prática, o velho modo de viver. E Deus está agora chamando o profeta Isaías para mostrar a condição do povo de Israel. Era uma condição degradante, era uma condição humilhante, era uma condição de quem tinha tudo para estar feliz na presença de Deus, mas abandona estar na presença de Deus para andar pelos seus próprios entendimentos. E é interessante, a palavra do Senhor nos diz que esse andar pelos seus próprios interesses só vai trazer prejuízos para a nação de Israel. Só vai trazer prejuízos para aqueles que se diziam seguidor do Deus vivo. Pois a palavra do Senhor vai nos mostrar que a condição que esse povo estava, irmãos, era uma condição espiritual deplorável. Era uma condição espiritual que não era aceitável para aquele povo que foi chamado para ser uma nação especial, para ser uma nação eleita, para ser um sacerdócio real. Mas a palavra do Senhor nos diz que por causa dessa situação, a condição espiritual daquela nação era uma condição de enfermidade. É tanto que a palavra do Senhor vai nos dizer que toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Ou seja, Deus começa agora a trazer, a mostrar um panorama físico de Israel, mas que se aplicavam à condição espiritual. E é interessante, a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Israel estava desde a cabeça até os pés, todo enfermo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Mas não para por aí, porque a palavra do Senhor nos diz que desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Quando nós lemos esse texto, nós nos lembramos da parábola do bom samaritano. A palavra do Senhor nos diz que o viajante, ao cair na mão dos assaltantes, a palavra do Senhor nos diz que passa o sacerdote, passa o levita, mas aquele que foi identificado como samaritano, ele trazia consigo azeite, ele trazia consigo vinho, e a palavra do Senhor nos diz que aquele viajante chamado samaritano tratou das feridas, porque o azeite nos tempos bíblicos, o óleo, tinha o poder medicinal, a capacidade da cura, mas a palavra do Senhor nos diz que nem isso eles se utilizaram. Do que eles tinham para tratar das suas feridas. A condição espiritual, a palavra do Senhor nos diz que desde a planta do pé até a cabeça não havia coisa sã. É interessante que a condição para isso aqui, que Deus queria tratar, e nós vemos em outras passagens, é que a condição muitas vezes para um ato de correção, era através do chicote, era através de açoites. Mas o povo de Israel, na figura de alguém que estava enfermo, não precisava mais ser açoitado, porque a condição física já era o suficiente para entender que eles estavam sendo corrigidos por Deus. A palavra do Senhor nos diz que isso aqui aconteceu por causa do distanciamento espiritual. Todo distanciamento espiritual vai trazer consequências para a vida humana. A palavra do Senhor nos diz que desde a planta do pé, ou seja, desde a planta do pé até a cabeça não há nela coisa sã senão feridas, inchaços e chagas podres. Quando nós olhamos para essa condição física aqui, tem pessoas que entendem disso melhor do que eu. Na verdade eu não entendo nada, mas quantas vezes existem enfermidades que chegam a causar mau cheiro, a causar odor, que alguém não quer estar perto porque fede, porque cheira mal. A condição espiritual de Israel era essa. A palavra do Senhor nos diz que eles estavam com feridas, eles estavam com inchaços, eles estavam com chagas podres. Espiritualmente, a palavra do Senhor nos diz, e nenhuma delas amolecidas com óleo, nenhuma delas com interesse primário de ser tratadas. Porque o pior não é viver uma vida sem Deus, sem paz e sem salvação.
O pior é não ter interesse de ter a vida mudada, a vida transformada, a vida tratada, a vida regenerada. Quantas vezes você vai pregar para alguém e alguém numa condição de perversidade, numa condição de quem está sem Deus, sem paz e sem salvação, você sabe que aquela pessoa vai para o inferno, mas aquela pessoa está nessa condição espiritual aqui podre, cheio de chagas, fedendo, da planta do pé até a cabeça, e enquanto você tenta amolecer, a pessoa não aceita. A palavra do Senhor nos diz que houve profetas além do profeta Isaías, porque o profeta Isaías não é o primeiro a profetizar a condição espiritual do povo de Israel. Pela cronologia bíblica, o primeiro a profetizar foi o profeta Joel. Se fôssemos considerar a cronologia bíblica, a palavra do Senhor nos mostra essa realidade espiritual que eles não quiseram ser tratados. E quantas vezes você tem alguém doente do seu lado e você diz: o remédio é esse. Eu acho interessante, eu meditando nessa palavra, que na condição física você pode adoecer. O médico pode te dar um diagnóstico ruim. Mas esse mesmo médico que te dá o diagnóstico ruim, ele também te dá uma esperança. E te diz: se você seguir a prescrição médica, o que eu estou te recomendando, tomar esses remédios direitinho, o teu quadro vai mudar. Ou seja, há para a nossa vida essa condição. Éramos fedorentos, estávamos numa condição espiritual de podridão, fedendo. Mas alguém gerou para nós uma esperança, que essa esperança vai aparecer no versículo 18. Essa passagem não termina desse modo, vai terminar com esperança. A nossa esperança, ela aconteceu na cruz do Calvário. É por isso que nós nessa noite estamos diante da presença do Senhor, na expectativa de comermos do pão, de bebermos do cálice, porque outrora nós tínhamos chagas podres, mas alguém ofereceu para nós um óleo, derramou nas nossas feridas, amoleceu aquilo que era ruim, tirou as chagas podres, e hoje nós vivemos em novidade de vida. A palavra do Senhor nos diz que as enfermidades aqui não estavam sendo tratadas, não estavam sendo amolecidas, mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que quanto mais o homem se distancia da presença de Deus, mais a condição onde ele está inserido vai ter dificuldade. O local onde ele está inserido vai começar a sofrer consequências por causa do erro dele. A palavra do Senhor nos diz no versículo de número 7: a vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região os estranhos a devoraram em vossa presença e está devastada como em uma subversão de estranhos. Nós começamos a perceber que aquilo que era apenas de condição espiritual começa agora a trazer prejuízo na esfera da nacionalidade, na esfera da plantação. Porque o pecado, irmãos, ele faz isso aonde o homem estiver inserido. Ou seja, primeiro sofre o homem, depois o meio onde ele está começa a sofrer consequências por causa do erro dele. É por isso que Deus tenta levar o homem à condição de se despertar, de voltar, de acordar enquanto é tempo. A palavra do Senhor nos diz que por causa da condição espiritual deles, a nação de Israel começou a sofrer na lavoura, a sofrer nas plantações. E a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 8: e a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. As coisas ruins começaram a chegar. Quando nós olhamos para esse panorama que está ao nosso redor, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo está vivendo a plenitude das chagas podres. O que preserva ainda é o óleo do Espírito Santo que está derramado sobre a igreja, que tem preservado alguma coisa ao nosso redor. Mas a palavra do Senhor nos diz que a condição, a situação aqui era de prejuízo. E a palavra do Senhor nos diz: se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Ou seja, aquela nação que foi selecionada para ser uma nação santa, um povo especial. A palavra do Senhor agora quer comparar a realidade espiritual
em relação às verdades que viveu Sodoma e Gomorra. Ou seja, a palavra do Senhor vai nos dizer, no versículo de número 10, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do Senhor nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Ou seja, ele traz à memória o que aquele povo viveu, como aquele povo esteve e agora como o povo de Israel está. Irmãos, o interessante de tudo isso é que a palavra do Senhor vai nos dizer que em meio a tudo isso, esse povo de Israel ainda estava querendo prestar cultos a Deus. O que eu louvo a Deus, irmão Elcio, é porque o meu culto, Deus já começou a receber, sim ou não, Ele hoje, de manhã. Ele já começou a receber o seu culto pela manhã, não foi quando você chegou aqui. Quem sabe Ele começou a receber o seu culto ontem. Quando você disse, amanhã é Santa Ceia, amanhã um sangue dê no meio da canela, eu vou para a Santa Ceia. Quem sabe o seu culto começou no domingo, quando foi anunciado que era Santa Ceia, e você passou a semana pensando, sexta-feira eu vou para a Santa Ceia. Ou seja, quando você pensa, hoje é Santa Ceia, eu vou escolher a melhor roupa para ir para o culto de Santa Ceia. Eu vou mais bonito do jeito que eu puder para a Santa Ceia. Por quê? Porque o nosso culto, irmãos, aqui é apenas a conclusão. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que em meio a toda essa realidade espiritual que Isaías agora numa visão está apresentando, porque isso me dói. E por que me dói essa realidade espiritual, irmãos? Porque o nosso culto vai além do nosso levantar de mãos, da nossa glorificação, da nossa exaltação. Eu respeito muitos pregadores que dizem assim, levante a mão, abaixa a mão, cutuque, dá um chute. Não sou contra, também não sou a favor. É porque eu não sou pregador. Os irmãos aí que são. Não sou. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz, e é isso que me dói. É essa compreensão espiritual, irmãos, que a igreja da atualidade precisa ter. É que a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 11, de que me serve a minha multidão, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios. Deus começa agora a reprovar o culto da nação de Israel. Ou seja, o tempo de crente que eles tinham. Porque quem sabe essa nação simplesmente se habituou a ir ao templo. Se tornou um hábito. Se tornou um costume. Foi algo que entrou no sistema de algo mecânico. E a palavra do Senhor diz, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos vossos holocaustos de carneiro. E da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Foi aqui que Jesus começa a aparecer mais uma vez para nós, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus estava saturado desses sacrifícios. E a palavra do Senhor nos diz que foi erguido na cruz do Calvário um cordeiro, sem mancha, sem defeitos, perfeito, para que toda a lei fosse cumprida nele, porque Deus já estava saturado. Quem podia oferecer sacrifício de qualquer modo, de qualquer maneira. É por isso que o nosso culto a Deus tem que ser um culto inteligente. A palavra do Senhor nos diz, apresentem a Deus um culto racional. Esse racional é que apresente a Deus o culto inteligente. Mas esse culto inteligente, ele vai além do estar aqui. Porque o que Deus estava querendo da nação de Israel era um culto que durasse 24 horas, aonde o povo de Israel estivesse, que eles estivessem com o coração inclinados para adorar a Deus. Por isso que a palavra do Senhor nos diz no versículo de número 12: quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar nos meus átrios? Isso aqui é forte para mim. Porque Deus está dizendo à nação de Israel, quem mandou vocês virem para o átrio? Quem? Eu não quero a presença de vocês nos meus átrios. Por isso que eu falei que essa palavra é uma palavra dura. Deus estava dizendo para a nação de Israel, vocês estão estragados. Vocês estão podres.
Vocês estão precisando de tratamento, ou seja, a palavra do Senhor nos diz: quem pediu que você viesse? Por isso que hoje essa palavra em meu coração, ela ardia, ela chamava a minha responsabilidade. Para que eu possa ter em mente quem é que me desperta. Será que é o meu compromisso para cantar? Será que é o meu compromisso para tirar uma escala? Será que é o meu compromisso simplesmente para estar aqui porque eu preciso encontrar alguém? Se fosse na época que se vendia Avon, será que eu vim aqui hoje para vender Avon? Aleluia. 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 Eu poderia perguntar, porque o Espírito Santo me impulsiona a isso: o que você veio fazer nessa noite aqui? O que você veio fazer nessa noite aqui? Quem sabe você está dizendo dentro do seu coração: eu vim adorar a Deus. Então, se você veio adorar a Deus, eu não preciso te mandar adorar. Você tem que adorar, glorificar, exaltar, porque nós vivíamos numa condição deplorável. Alabaravás. Mas nós demos liberdade para alguém tratar das nossas feridas e o nosso culto se tornar aceito, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus disse: eu não convidei vocês, eu não chamei vocês, eu não quero mais o vosso culto, eu estou saturado. É por isso que eu acho interessante quando Deus vai tratar do chamado de Isaías, no capítulo 6 do próprio livro de Isaías. Ele diz: se vocês me adorarem, não tem problema. Se vocês me adorarem, também não tem problema, porque aqui nos céus eu tenho serafins que celebram a mim 24 horas por dia. Por isso que eu não preciso mandar você ser cutucado, eu não preciso mandar você chutar a canela de alguém. Eu preciso entender que eu vivia numa condição espiritual de podridão, mas alguém vai se encontrar comigo no versículo de número 18. A palavra do Senhor nos diz que Deus disse: quando vindes a mim para comparecer perante mim, quem? É por isso que quando eu falo de certas pessoas num culto como esse, eu não estou colocando coroa na cabeça de ninguém, mas é que eu acho interessante. Pessoas que às vezes passam o mês todo com dificuldade para estar em todos os cultos. Gostaria de estar aqui, como eu sempre cito as nossas irmãs, que são as nossas mães espirituais aqui, mas nós percebemos que elas têm desejo de vir para o culto de Santa Ceia, porque é o culto mais especial. E tem pessoas que às vezes não estão nem aí para estar na presença de Deus. Mas se você não vier, a palavra do Senhor nos diz que a pergunta da parte de Deus foi: quem requereu? Quem convidou? Sabe o que é que eu me lembro? Da doutrina da minha avó. Enquanto eu olho para você, Neto. Minha avó do interior, aquela pessoa rude. Quando tinha uma festa que ninguém chamava ela, dizia: avó, a senhora vai para a festa de fulano? Ela dizia: avó, nada, que eu não sou bolacha. Naquela época era você estar num lugar onde você não foi convidado para estar. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Por isso que na passagem a palavra do Senhor nos diz que ele disse: já que ninguém quer vir para a minha festa, vai pelos becos, ruas e valados, convide quem você encontrar para participar do meu banquete. A nossa condição, irmão Paulo, era essa. A gente vivia por aí, sem Deus, sem paz e salvação. Alguém foi e convidou. A palavra do Senhor nos diz que Deus disse: quem requereu isso de vossas mãos? E aí o versículo de número 13 diz: não tragais mais ofertas balde. Não. O incenso é para a minha abominação. E também a festa da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento de vocês. Deus estava dizendo assim: eu estou cheio, eu estou saturado. E quando muitas vezes, irmãos, eu vejo determinados cultos por aí, que na verdade são verdadeiras profanações contra o nome de Deus, eu passo e converso com alguém e digo: Deus está ficando saturado do tipo de culto que está se oferecendo a Deus. É por isso que nós temos que ter entendimento
para prestar a Deus um culto verdadeiro, um culto racional, um culto que nós saibamos o que nós estamos a fazer. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele falando a respeito disso, Ele disse: eu não quero a oferta de vocês. E é isso que eu acho interessante, que em alguns lugares alguém tenta comprar a salvação pela sua oferta e quer levar a vida de qualquer jeito. E eu acho interessante porque na nossa compreensão, mais do que a oferta, Deus está interessado no ofertante. A sua oferta, o seu louvor, a sua exaltação é importante para Deus, mas Deus está mais interessado em você. Você é a principal oferta neste culto. A palavra do Senhor nos diz que Deus, reprovando o culto dele, disse: as vossas festas de lua nova, as vossas solenidades as aborrece, a minha alma já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Irmãos, essa era uma palavra de reprovação em relação ao povo de Israel. Ou seja, Deus estava aqui começando, mostrando a realidade, apresentando um quadro para Isaías de como estava a condição espiritual. Mas a palavra do Senhor nos diz: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os vossos olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que até o levantar de mãos, Deus estava reprovando. Eu estava dizendo: não aceito, não levante. É por isso que eu acho bonito na igreja que às vezes do nada um crente vai levantar a mão assim de olhos fechados, glorifica sem ninguém mandar, exalta sem ninguém mandar, e eu digo: ali está a verdadeira adoração. A palavra do Senhor nos diz: pelo que quando estendeis as mãos, Deus disse: eu não suporto nem ver a mão de vocês. Que reprovação. Por que essa reprovação? Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus disse que o boi, o jumento era mais aceitável do que a realidade espiritual do povo de Israel. Mas a palavra do Senhor nos diz que há sempre uma esperança. Porque a palavra do Senhor nos diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante de meus olhos e cessai de fazer o mal. Ou seja, a condição espiritual aqui, irmãos, era de causar pavor. Mas está chegando uma situação onde Deus está dando uma oportunidade. Porque eu acho interessante Deus é como aquele pai carinhoso. Ele bate, mas depois vai lá atrás e diz: meu filho, eu não queria bater em você. Meu filho, eu queria o seu bem, eu quero o seu bem. A palavra do Senhor nos diz que Deus disse: levantai-vos, purificai, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Deus está dizendo: eu ainda tenho esperança que você mude de vida. Essa é uma noite onde nós estamos reunidos para celebrarmos a Santa Ceia. Eu não sei como você passou do mês passado até hoje, mas a palavra do Senhor nos diz que Deus nos ama, Deus tem interesse em nós, e a palavra do Senhor nos diz que nós temos que mudar as nossas atitudes, nós temos que mudar o nosso comportamento, nós temos que sermos crentes melhores, e a palavra do Senhor nos diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. E aí o versículo 17 diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. A palavra do Senhor nos disse que Deus estava apresentando como aquele quadro poderia ser mudado. E o mais interessante é que o versículo de número 18, a palavra do Senhor nos diz que Deus disse: então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Deus estava dizendo: independente da condição que vocês estejam,
eu quero dizer que ainda há esperança. Eu estou a concluir nessa noite essa reflexão, essa mensagem. A palavra do Senhor nos diz que depois de Deus apresentar o quadro deplorável, Deus disse: eu quero dar uma chance a vocês. Eu sou o Deus de oportunidades. Ah, como eu sinto Deus em mim. Como eu sinto Deus em nosso meio. Como eu sinto Deus interessado em nosso culto, um culto inteligente, um culto com raciocínio. A palavra do Senhor nos diz que não era para morrer, porque não era o fim. Deus estava dizendo: eu estou dando oportunidade. Se arrependa, mude. Quando a palavra do Senhor fala de arrependimento, eu lembro-me aqui daquela passagem da mulher que foi apanhada em um ato de adultério. A palavra do Senhor nos diz que em determinado momento Deus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém. Ele diz: muito menos eu. Agora vai, porque as tuas feridas foram tratadas. Nós estamos aqui nessa noite diante da presença de Deus, e a palavra do Senhor nos diz que Deus disse: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que seja numa cor que ninguém diga que tenha como mudar. Aleluia, Deus está dizendo: eu sou o Deus que mudo. Eu sou o Deus que transforma. Eu sou um Deus que te trago aqui nessa noite para escrever uma nova história para ti. Quem sabe você tem relutado em viver uma vida digna diante da presença de Deus, porque o inimigo te acusa dizendo para você não há condição, e você tem insistido em estar na presença de Deus. Você, quem sabe, tem marcado o prazo para Deus agir. O prazo para Deus agir é agora. Não espera resolver primeiro os teus problemas. Deus está interessado em tratar das tuas feridas. Deus está interessado em mudar o quadro da tua vida. Deus está interessado em te colocar numa condição onde você possa dizer: eu vivia numa condição deplorável, eu vivia espiritualmente fedendo, eu vivia espiritualmente podre, eu vivia espiritualmente enfermo, mas Deus diz a ti nessa noite: ei, eu sou a solução para a tua vida, eu sou a resposta para os teus questionamentos, eu sou aquele que você tem tentado escutar e até tem procurado do seu modo, mas Deus está dizendo pela sua palavra: eu mudo, eu transformo, eu trabalho, eu sei o que eu estou a fazer. Você não veio aqui pelo convite que te fizeram. Você não veio aqui nessa noite simplesmente porque era um culto de Santa Ceia. É porque Deus está interessado em você. A palavra do Senhor nos diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É por isso que numa noite como essa, eu sempre fico a pensar na história de cada um. Se cada um aqui daqueles que já teve a experiência de viver no mundo pudessem contar como foi que se encontrou com Jesus. Cada um aqui tem uma história especial. Alguém no passado dizia: para ti não há solução. Quem sabe você mesmo vindo para os cultos, alguém está dizendo assim: ei, crente de fachada, ei, crente 007. O Senhor está dizendo para você nessa noite: tome do meu pão, tome do meu cálice, entendendo que no madeiro eu paguei a dívida, eu curei as chagas, eu paguei o preço pela tua existência.
não foste vós que me escolheste. Eu amo muito esse texto, porque a palavra do Senhor nos diz: foi Deus que escolheu a mim, foi Deus que escolheu a você, tratou das suas feridas, tratou das suas chagas, te deu dignidade. Hoje você está na presença de Deus, vai comer do pão, vai beber do cálice, se for batizado no Espírito Santo, vai falar em línguas. Se não é, Jesus pode te batizar nessa noite, vai deixar Deus trabalhar, você vai se alegrar, porque a sua condição era deplorável, mas Jesus te deu nome, Jesus te deu dignidade, Jesus escreveu uma nova história para você, porque a sua história era igual à história do povo de Israel, mas a palavra do Senhor nos diz que Ele agiu. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz que Deus disse: aprendei a fazer o bem, e aprendendo vinde. Aleluia, há espaço na casa. Enquanto você adora a Deus de modo voluntário, é como se você estivesse sentindo o sangue dele lavando você. Sabe que espiritualmente eu vejo como se fosse Deus passando como um médico, como um especialista, um enfermeiro, um técnico, eu não sei, mas alguém que está passando óleo e tirando as cascas. É como se eu vejo Deus passando o seu sangue, o seu óleo, das crianças ao ancião, dizendo: eu sou o Deus que trato feridas, eu sou o Deus que escrevo história, eu sou o Deus que dou dignidade, eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Eu finalizo com uma palavra que Deus traz ao meu coração. A palavra do Senhor nos diz que o mandamento de Deus para Abraão foi: anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. E quando você começa a andar, Ele começa a transformar. Aonde tinha feridas tem peles novas, aquela pele nova, sensível. Aleluia. Alguém dizia que para ti não haveria solução, mas a palavra do Senhor nos diz que é a sua palavra, é pela palavra que Ele brada e diz: eis que faço novo. Eu faço novo todas as coisas, então vinde, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a branca lã, como a neve. Ainda que sejam vermelhos como um carmesim, se tornarão brancos como a lã. E quem faz isso é um homem que aproximadamente 2000 anos veio à terra. E vindo à terra nasceu de mulher, mas santo, sem mancha, sem pecado. A palavra do Senhor nos diz que ele aos 30 anos começa o seu ministério. E começando o seu ministério, chega o tempo de dar o fim. Mas dando o fim, chicotearam, bateram, espancaram. Ele teve feridas para que nós tivéssemos vida. As feridas dele nos dá vida. As feridas dele nos dá saúde. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. E levando sobre si foi reputado, porque não tinha beleza, não tinha aparência nem formosura. Mas Ele foi para o madeiro, para que no dia 6 de outubro de 2023 um povo estivesse reunido na congregação chamada Estela Maris, para dizer: as feridas dele me deu saúde espiritual. Alabar é a sério. Por isso que nas feridas dele nós temos vida, nas feridas dele nós temos paz.
As feridas dele, o sangue dele, nos proporciona restauração. Por isso que eu posso cantar sempre que eu leio a história de Cristo. Eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos, tantos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão.